Oi, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17 de agosto. Ontem, dia 16, uma videoaula ao vivo para fazer a correção daquele simulado que vocês fizeram aqui presencialmente na escola, certo? Fizemos a correção, deixamos o dia livre para isto. Então, eu estou gravando esse vídeo para dar as orientações da aula de hoje para vocês. A nossa primeira aulinha de língua portuguesa. O que vocês vão fazer hoje? Eu mandei para vocês essa atividade impressa aqui, ó. É uma outra atividade para a gente praticar exercícios de interpretação de texto e algumas outras questões da língua portuguesa. Então, vocês vão fazer hoje, dia 17 de agosto, da questão 1 até a 10 dessa atividade impressa que eu mandei para vocês, atividade simulado 3. Fazer essas questões, a gente vai corrigir naquela correçãozinha que a gente sempre faz na sexta-feira. Então façam essas questões de língua portuguesa para a gente corrigir elas no final da semana. Para a matemática, eu observei o seguinte, que vocês estavam com muita dificuldade em divisão, multiplicação, em operações básicas. Então as nossas atividades dessa semana, em grande maioria, vão tratar sobre isso, vão tratar sobre operações de divisão e multiplicação. Eu estou mandando um videozinho aqui junto com a aula de uma professora, ficou muito bom o vídeo, da professora fazendo uma multiplicação, na verdade uma divisão, e tem um outro professor fazendo uma multiplicação. Traz de uma forma um pouco mais lúdica para vocês trabalharem essa forma de fazer divisão no papel. Porque muitas vezes a gente pega uma divisão ali, joga no celular, joga na calculadora e tem um resultado. Mas a gente não sabe o caminho que foi feito até chegar ao resultado. E é isso que eu quero que vocês pratiquem nessa atividade. Eu não quero que vocês vão lá e joguem o resultado da operação na atividade. Eu quero que cada operação que eu coloquei para vocês na atividade impressa do dia 17, vocês façam o caminho todo. Coloquem lá o numerador, a divisão e façam todo o processo. A gente vai fazer muito isso essa semana para que vocês peguem essa prática. Vocês ficaram muito tempo fora da escola e eu vi que vocês estão com essa dificuldade. E aí, para também voltar ali nas operações simples de multiplicação, adição e subtração, a atividade também vai pedir isso de vocês. Façam com atenção, devagar, porque esses conceitos são fundamentais em matemática. Eu preciso que vocês tenham isso muito claro. Então, façam a atividade com atenção, com cuidado e com carinho, porque a gente vai corrigir, vai fazer uma por uma na correção e a gente vai trabalhar isso a semana inteira para exatamente melhorar esses conceitos e essa prática de vocês, certo? Então hoje, terça-feira, nós temos português e matemática e temos o quê? Aulinha de história. Na semana passada, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, não foi? Para que vocês pesquisassem os seguintes termos: direitos humanos, cidadania e diferenças sociais, certo? Se você pesquisou, você chegou ao significado de cada uma dessas palavras. Por que a tia pediu uma pesquisa sobre isso? Porque são conceitos que vocês têm que ter muito claros para que vocês possam conhecer também um pouco melhor da história do nosso país e a história do mundo. E também porque, como cidadãos, né, vocês pesquisaram o que significa cidadania, então vocês já entendem que vocês são cidadãos, né? E esses cidadãos têm o quê? Direitos humanos e direitos civis. Então, para a gente entender o conteúdo de hoje, ter esses conceitos claros é muito importante. A nossa atividade de hoje, lá no livrinho do Sistema Etapa, é lá na página 176 e 177. E vai trabalhar um pouco dos direitos civis no Brasil. A gente vai lá primeiro trabalhar os direitos civis no Brasil e depois a gente vai voltar um pouquinho ali, vai falar sobre os direitos civis, toda a história do direito civil mundial, o preconceito, o racismo. A gente vai tratar vários desses assuntos que envolvem aí, então, os direitos humanos, a cidadania, o respeito, né? Então, no Brasil é um tema bastante importante da gente trabalhar, porque o que lembra muito, o que feriu muito os direitos civis na história brasileira? A escravidão, né? Foi um período que nós passamos aqui, desde o início da descoberta do Brasil até a data da abolição da escravatura, onde todos os direitos de um cidadão foram feridos, né, meninos? Porque ali havia preconceito nessa relação que acontecia aqui no Brasil e que a gente ainda acaba, infelizmente, assistindo
quadros aí de preconceito, de racismo até hoje no Brasil, gente. E racismo fere todos os direitos civis que podem existir. Então, a escravidão no Brasil foi um dos exemplos, então, de ferimento aí dos direitos civis, né? O voto também, né? Houve um tempo aí na história do nosso país também em que o voto não era uma democracia onde todos poderiam participar como nós temos hoje. Havia um sistema ali que somente ricos e as pessoas em que pelo voto censitário também, né? Além da escravidão ali que feria os direitos civis, nós tínhamos também antigamente o voto censitário. O que era esse tipo de voto? Era aquele voto onde apenas cidadãos que possuíam então os critérios que eram atendidos, que eram principalmente ser participante da nobreza, que podiam votar. Não eram todas as pessoas que poderiam votar e exercer o direito de cidadão, e sim somente aqueles que seguiam os critérios dados ali pela situação financeira em que eles tinham. Então, o voto censitário é isso. E com certeza, uma parte muito pequena da população, então, podia votar, porque a grande maioria da população, desde o início do nosso país, é da classe baixa, classe média e classe baixa. Então, esses direitos, eles foram feridos por muito tempo. E aí tem toda uma luta, ocorreu toda uma luta. No bimestre passado, nós vimos várias revoltas que ocorreram no Brasil. E essas revoltas têm tudo a ver com o ferimento desses direitos da população. Então, essas lutas, essas revoltas que aconteceram principalmente ali no parte nordeste do nosso país, ali no Pernambuco, Bahia, Salvador, foram exatamente por conta disso. Essas pessoas queriam exercer a cidadania, queriam seus direitos, né? E não menos necessário. Então, a nossa atividade de hoje em História vai abordar sobre isso, os direitos civis aqui dentro do Brasil. A gente vai falar sobre a história mundial também, mas é por isso que eu pedi para que vocês pesquisassem o que eram então direitos humanos, a cidadania, diferenças sociais, certo? Para que a gente tivesse clareza para compreender melhor essa parte de direitos civis. Então, essa é a nossa atividade. Eu quero que vocês façam uma leiturinha lá do texto e responde a questão que ele coloca ali. E também é importante relembrar, e o texto também vai trazer para vocês, o quanto a escravidão foi uma mancha na nossa história que feriu muito os direitos civis. Essa parte do voto censitário também foi muito... É uma abordagem que fala muito sobre o ferimento desses direitos. E também a parte indígena, que até os tempos atuais a gente vê episódios de preconceito contra os indígenas, né, que são cidadãos brasileiros. E há muito, então, né, houve muito ferimento dos direitos dos indígenas. E é por isso que hoje existem leis, existe um estatuto aí, né, que protege os indígenas exatamente por conta de todo o histórico que aconteceu com todas essas pessoas, com todas essas pessoas. Então, nossa atividade de história de hoje está relacionada com isso. A história do nosso país, né, a história do nosso Brasil. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Ontem, como a nossa aula ficou focada só na correção de atividades, nós não fizemos atividade de geografia. E tem atividade de geografia essa semana, então vai ficar para hoje. Geografia lá na página 196 e 197 da apostila também. Como a atividade de história está muito fácil, vocês já vão conseguir fazer de geografia também. A aula de geografia de ontem que vocês vão fazer hoje vai tratar da cartografia. O que é, Fabiana? O que é a cartografia? É o estudo dos mapas, é a ciência ali que vai estudar os mapas. E qual que é a principal representação de mapa que a gente tem, a mais correta? Representação, né? Porque o mundo, né, que é representado no mapa, ele é enorme. Então, precisa ter uma representação com uma escala menor para a gente consiga visualizar, né, todo o nosso espaço geográfico. E o principal mapa que a gente tem é o mapa mundi, que é aquele redondinho, assim, ó, que tem um formato aqui, ó, achatadinho. Esse é o que representa melhor, o globo, que representa melhor a distribuição geográfica do nosso mundo aqui, né, do nosso planeta Terra, do planeta Terra. E aí nós temos os outros tipos de representação de mapa, que são por foto de satélites, né, que são um pouco mais planas, porém que permitem que a gente tenha um pouco melhor o conhecimento geográfico. E também nessas fotos de satélite, a gente pode até conseguir visualizar em grande escala, né, em maiores escalas, as transformações. Nós estudamos na aula anterior, né, as transformações que ocorrem na paisagem.
E é importante estudar isso para a gente entender um pouco melhor o nosso espaço geográfico também. Então a nossa aulinha de hoje é sobre a importância da cartografia. E aí tem um textinho lá também, um texto breve que fala um pouco para vocês sobre cartografia e traz as questões. Façam, e aí se vocês tiverem dúvida, quiserem tratar um pouco sobre esse assunto na próxima, na correção, na sexta-feira a gente fala sobre isso, tá? Então essa é a nossa aulinha de hoje, terça-feira.